É a segunda audiência pública, então a gente vai dar início aqui aos trabalhos. A presente audiência pública tem por finalidade o cumprimento do disposto no artigo 35 do 2º da Lei Orgânica e artigo 140-A do Regimento Interno, garantido e incentivando a participação popular durante o processo legislativo de apreciação do projeto de lei complementar número 13 de 2014. Na presente audiência pública serão expostos os motivos das propostas, bem como os esclarecimentos sobre as dúvidas e as anotações de reivindicações do público, especificamente sobre o tema do projeto. Então, eu peço que os presentes que quiserem usar a tribuna se inscrevam com o Rony, para que a gente possa depois ouvir o público aí, tá bom? A presente audiência pública terá duração mínima de 30 minutos. Será franqueada a palavra aos representantes de órgãos públicos e membros de entidades da sociedade civil, aos senhores vereadores e ao público. Convido o vereador Lúcio Mauro para a apresentação de sua proposta de alteração da Lei do Zoneamento, constante no projeto de lei complementar número 13 de 2014. Boa noite, público, mais uma vez. Vamos estar aqui lendo o que dispõe o projeto e explicando também, para que o nobre vereador Marcelo, hoje é o único vereador presente, que entenda a nossa propositura e que depois possa ouvir a população e decidir no voto a importância do projeto para a população. Dispõe sobre a modificação no setor 47 do anexo 1 da Lei Complementar número 109 de 1999, que trata do zoneamento, uso e ocupação do solo do município. Artigo 1. Fica suprimido do setor 47 de Lei Complementar número 109 atividades do Código 9239-8, que consta outras atividades artísticas de entretenimento não especificados. Artigo 2. Fica suprimido do setor 47 códigos como R2006, R2007 e R2011. E esta lei entrará em vigor após a sua publicação aqui, depois de todos os nossos trabalhos. Nobre vereador, o presente projeto de lei tem a finalidade de adequar o contrato dos moradores do residencial Vilagem das Flores quanto da compra de suas propriedades, visto que no contrato, no setor 47 da lei complementar, o tamanho mínimo dos lotes são 250 metros quadrados. A frente mínima dos lotes de 10 metros, o recuo frontal mínimo de 4 metros, sendo proibida a construção de mais de uma residência em cada lote fracionado de qualquer lote. Foi vendido aos moradores como sendo um residencial padrão. Porém, sabemos que o que determina e o que pode ser feito é a lei de zoneamento, e não o vendedor do imóvel, como foi feito nessa residencial. No setor 47 referida à lei, permite-se a construção do R2006, que são residencial da referida, permite o R2006, germinados de 2 unidades, residencial germinados de mais de 2 unidades, que é o 2007, e o R2011, que pode ser construído até um conjunto residencial popular aberto naquele bairro. O que este projeto de lei está suprimindo de acordo com a vontade dos moradores. O presente projeto de lei também está suprimindo o Código CNAE 9239-8
e outras atividades artísticas e entretenimentos, não especificado anteriormente, cujo código tem como subclasse a permissão para aberturas de discotecas, danceteria, lambateria, rodeios, várias atividades que entende-se que num bairro residencial traz vários transtornos, como já existe 5 casas de festas naquele bairro. Festas vizinhos e moradores que levantam cedo para trabalhar, entendeu? E às vezes tem uma festa lá até 2, 3 horas, 4 horas da manhã. E eu acho que se o bairro é residencial, nós estamos aqui para manter o que diz a lei. Então, como já foi falado na primeira audiência pública, a gente vai ouvir a população, os representantes, e depois nós, vereadores, poderemos voltar a usar a palavra devido ao que a gente ouvir da população. Mas, continuando aqui, senhor vereador, a gente entende que já foi falado, consultado na Sabesp, o que ele acha sobre o que está acontecendo naquelas casas. A mesma coisa que nós fizemos algum tempo atrás no projeto, essas casas foi solicitado para a Sabesp, no bairro residencial, um poço para atender, vamos lá, um exemplo, 80 casas que seriam construídas naquele residencial. E hoje não foi construído nem a metade das casas que será feito aquele bairro, e já tem o número de residências que atende a rede de esgoto e água, entendeu? Então, se a metade do bairro que já foi preenchido, nos terrenos, construído as casas, já tem, então há uma preocupação da Sabesp, para como que nós vamos fornecer? Se o que foi passado para nós, o bairro tinha 80 lotes para ser vendido, nós fizemos um poço para atender aqueles 80 lotes. E hoje, o que está acontecendo? Se você pega uma rua daqueles bairros, se tiver 5 lotes e um construtor alguma coisa, construir 3 casas em cada lote, de 5 passa para 15 casas. Será que tem estrutura para receber essa demanda? Outra coisa, nós sabemos também que aquele bairro tem um problema nas ruas. Está afundando, por quê? Porque a gente sabe que lá foi, no passado, ou foi plantar, teve plantações, e o que aconteceu? Quando fizeram o capeamento, não teve uma boa estrutura no chão. E hoje, com poucas casas lá, já está cedendo. Aquele bairro a gente tem ouvido muitas discussões sobre isso, que precisa arrumar, mas para isso precisa estrutura. E não foi isso que foi prometido. A respeito do contrato, sabe? Eu acho que isso houve um desrespeito, no mínimo um desrespeito do vendedor, da empresa que vendeu. Como que ela colocou no contrato que seria permitido uma coisa, se a lei de zoneamento exige outra? Sabe? Então, como eu falei da primeira vez e falo, nós estamos aqui, como nessa tribuna, vereador, o senhor não estava presente, mas foi usada de várias formas para denegrir imagens de pessoas, trabalhadores. Nós, vereadores, fomos taxados que não temos competência, na verdade foi eu, mas qual vereador aqui que não fez uma mudança ainda? Mais um minutinho. Tá vendo? Qual vereador ainda que não fez uma mudança? Então os vereadores têm que ter o quê, senhor vereador? Nós temos que ter engenharia para cuidar do nosso zoneamento, nós temos que fazer direito para fazer um parecer de justiça e redação, nós temos que fazer, poxa, foi falado até de assistência social, de pessoas que ficam comendo. Então eu não entendo por que nós estamos aqui. E falo para o senhor também, vereador, esse projeto é constitucional, nós temos o parecer já do jurídico, nós estamos aqui para decidir, não vontades nossas, mas a população está presente aqui, ó. Tenho certeza que é a maioria, entendeu?
Não estamos impedindo desenvolvimento, porque nós não estamos pedindo. Ninguém vai tirar aqueles terrenos de lá e tirar de lá. Acabou, não tem mais casas. Vai ser respeitado o contrato e o que a gente quer é que o que foi vendido para eles sejam respeitados. O que não tem condições é que foi vendido um bairro para 80 casas e se você multiplicar por 3, construir 240 casas. Amanhã nós, vereadores, vamos ter problema aqui, os moradores vindo pedir, poxa, a gente não tem condições, nossa rede de esgoto está um problema, nossa água, o abastecimento está um problema. Então, isso aqui, senhor vereador, é para a gente colocar, respeitar o que foi vendido. Foi falado nessa tribuna também, valores, que a minha casa custa 500 mil reais, que a casa do cidadão que comprou não conseguiu nem terminar ainda. Não conseguiu terminar, mas é dele, ele comprou, pagou e vai terminar de acordo que ele puder. Porque o cidadão, quando ele paga o aluguel, ele consegue levantar a sua casa e cobrir, ele vai para dentro, fica mais fácil ele terminar depois. E sabe, coisas que foi falado nessa tribuna, denigrindo a imagem de pessoas, denigrindo a imagem de vereadores, não é para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para ouvir a população, atendê-los e votarmos de acordo com o que a gente ache melhor. E que respeite as leis e os contratos dessa cidade. Essas são minhas considerações. Fica franqueada a palavra aos representantes de órgãos públicos pelo prazo de 5 minutos. Esses órgãos públicos são representantes de entidades, prefeitura, órgãos municipais. Então, ainda não é para a população. Esse é para órgãos públicos, representantes de bairros e representante hoje do Executivo e Legislativo. Não tem ninguém? Fica franqueada a palavra ao público pelo prazo de 5 minutos. Fica franqueada a palavra para o senhor Osmar Bortolo. Boa noite a todos. Vocês estão de parabéns. Há um ano, eu e um outro grupo também estávamos aqui lutando pela não mudança do zoneamento no Jardim Julieta. Justamente porque o que a prefeitura tem que fazer é cuidar da qualidade de vida das pessoas que aqui moram e não cuidar de construtores. Então, a qualidade de vida é a melhor coisa. A prefeitura deveria verificar o seguinte: quando vai haver um loteamento, se aquele terreno tem condições de se construir alguma coisa em cima. Vocês não têm culpa, mas o que se vai gastar para fazer aquele asfalto é um rio de dinheiro. O construtor, o vendedor de lote, ele passou lá um piche preto e foi embora com o dinheiro no bolso. Então, mas vocês têm razão de lutarem. Está começando agora um outro loteamento, naquela baixada do Clube dos Sargentos, e eu faço caminhada. Então é bom também vocês ficarem alertas. Ali naquela curva onde o pessoal joga bastante lixo, e eu reparei no seguinte... Senhor Bertolo, por favor... Não, eu vou voltar. Se atentar ao projeto. Eu vou voltar no tema.
é só para que eles, eu tenho 5 minutos, Não tem problema. é para que eles lutem pela causa que eles estão brigando, e a prefeitura também olhe, porque lá um exemplo, o loteador está fazendo um muro beirando a guia, não vai ter calçada, certo? Agora, o que eu admiro aqui em Caçapava é essa liberação total desse tipo de construção de 3,50 e de casa de festas, como aconteceu no Jardim Julieta. Nós precisamos entrar no Ministério Público, depois de 10 anos de luta, o modo de dizer, para a pessoa não fechar o estabelecimento, simplesmente fazer um muro mais alto. O que ocorre? Se começar a ter muita festa, é copo no chão no domingo de manhã, é trânsito que você não consegue andar, e não conseguimos eliminar. E é um bairro residencial. Eu não sei como que aprovam. E o pior, não vai uma fiscalização lá, às 10 horas da noite, verificar se a pessoa não ultrapassou a noite ou não. Simplesmente, se ir até às 3 da manhã, vai até às 3 da manhã. Porque era o nosso caso no Jardim Julieta. O barulho era imenso. Nós chamávamos a PM, eles falavam que não tinham condições de nos atender. Nós fazíamos carta para a prefeitura falava que não tinha fiscal de final de semana, e a bagunça continuou durante quase um ano. Então vocês lutem. Lutem o mais que vocês puderem, porque depois que cai a qualidade de vida no bairro, ela não volta mais. E vocês têm que brigar pela qualidade de vida. Não adianta, um exemplo, depois começar a fazer projeto de mobilidade, na hora que tiver 500 prédios aqui em volta da praça, na hora que tiver 10 prédios ali no mercado, a hora que tiverem lá, como o vereador falou, 200 casas de 3,50 de frente, aí não adianta mais brigar. Por isso que vocês estão de parabéns. Eu vim na audiência achando que era uma outra coisa, que fosse um projeto para proibir na cidade inteira. Por isso que eu vim. Eu achei que era para proibir na cidade inteira, que devia ser proibido. Como disse uma pessoa de São José, porque lá no Jardim Julieta estão construindo. A pessoa falou, pô, esse tipo de casa arrebentou o bairro. E vocês estão certos, porque quando eu comprei a minha casa no Jardim Julieta com muito sacrifício, eu comprei pela qualidade de vida. Terrenos de 10 metros, 12 metros, casas boas, bem arborizado. Agora não. As pessoas começam a construir casa de 3,50 e cortam árvores, cortam tudo. Então eu perdi a minha qualidade de vida. Os outros estão perdendo também. Eu até achei, eu estou saindo, mas eu vim na audiência, larguei um compromisso para vir aqui, porque eu achei que era um projeto até maior, que ia proibir na cidade inteira. Mas infelizmente não. Mas pelo menos, graças a Deus, vocês vão conseguir no seu bairro. Porque não tem condições dessas casas de 3,50, 3,50. Porque a própria estrutura da Sabesp, da Bandeirantes e do lixo vai ter que aumentar muito. E alguém paga isso, não é o construtor, somos nós. Ninguém mais se manifestando, porém, em razão da imposição regimental, continua aberta a presente audiência pública até às 19h30, para ouvir vocês, a população. Fica franqueado. Fica franqueado. Vai usar palavras?
Com a palavra o senhor Cleusiélio. Boa noite aos vereadores presentes, boa noite a todo mundo. Apenas eu gostaria de fazer uma colocação que eu acho muito importante quando se fala poder público e população. Muitas vezes nós somos enganados pelas pessoas. E na audiência passada eu até fiz uma colocação a vocês. Eu acho muito bonito quando vocês reivindicam alguma coisa, mas eu acho muito importante o poder público também ser honesto e verdadeiro quando ele coloca. Por exemplo, eu tenho uma comunidade que tem 10 casas, um exemplo lá hoje. Se eu coloco um patamar onde as pessoas que só têm um poder aquisitivo maior para comprar e construir, ela vai levar um tempo maior. Os vereadores vão se comprometer e cumprir, e aí é onde vocês têm que mudar a mentalidade, porque nós hoje temos um país como temos, porque nós somos o culpado. Eu vi na audiência passada uma pessoa reivindicando segurança, porém, isso não é colocado porque nós somos o culpado. E é isso que nós temos que aprender e temos que mudar esse conceito. Porque eu acho que a partir do momento que você fala em direitos humanos, que hoje só tem direito do bandido, e onde hoje nós só falamos de partido político e não falamos do caráter das pessoas, nós somos o culpado por esse país estar do jeito que está. Nós somos o culpado por ter uma cidade do jeito que está. E aí eu pergunto, você vai ter toda a infraestrutura como foi colocado, se isso for diferente? Os vereadores vão se comprometer em ir lá e executar e cobrar do poder público, que ele é o seu representante. Só que não adianta eu vir aqui e falar, é importante que eu vá lá e faça. Falar é fácil, fazer que é difícil. Então, isso que é importante que vocês tenham em mente. O que você quer para o teu bairro, o que você quer para a tua cidade, o que você quer para o teu país. Porque falar é fácil, eu quero ver a pessoa fazer. É apenas isso. Convido o senhor Ulisses Bellini dos Santos para fazer uso da palavra. Boa noite, senhores, senhoras. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Lúcio. Bom, gente, novamente eu me sinto na obrigação de me posicionar como munícipe, porque realmente a gente está vivendo uma distorção da situação real. O fato é que a nossa sociedade está do jeito que está, porque a gente tem que começar a mudar as coisas dentro da casa da gente. Se você quer ter um país diferente, você tem que ter uma família diferente. Depois que você consertar as coisas dentro da sua casa, você arruma o seu bairro. Depois que você arrumar o seu bairro, você arruma a sua cidade. As coisas têm que ser passo a passo. Nós estamos na fase de arrumar o nosso bairro. Se a gente não começar, a gente não termina. Arruma o bairro, a gente vai ter um bairro decente para morar. Por quê? Porque hoje não está decente? Não é. É porque está injusto. Porque as pessoas estão distorcendo as coisas e falando que nós não temos espaço para casas de meio lote, que nós não queremos apresentar uma vizinhança diferente daquilo que a gente ganhou lá no começo, que a gente comprou lá no começo. Não é isso, gente. Eu já disse isso para alguns colegas mais próximos. Quem está lá é nosso vizinho, é nosso amigo. Quem está trabalhando lá vai continuar trabalhando lá. Porque as pessoas que estão trabalhando lá hoje, elas podem trabalhar em casas de 3 metros de frente, podem trabalhar em casas de 10 metros de frente, não faz diferença. Eles são competentes para trabalhar nessas casas. Então, hoje, o que a gente espera é que
que os senhores façam valer aquilo que nos foi vendido, né? Porque quando a gente fala de planejamento, quando a gente fala de um país forte, de um município forte, a gente tem que falar de planejamento, né? E a gente sabe que as coisas mudam no meio do caminho, né? Só que se a gente planejar direito, se o planejamento for bem feito, porque olha lá a nossa bandeira lá, todo mundo fala de patriotismo, bate no peito, Copa do Mundo, seleção, olha na bandeira, está escrito ordem e progresso, não está escrito progresso e ordem. Primeiro tem que vir a ordem, primeiro tem que botar a ordem em casa, para depois o progresso vir. Porque com a bagunça que está, não vai ter ordem. Não vai ter progresso. Então o que a gente está pedindo aqui é para a gente botar a ordem na casa. E começa dando exemplo. Vamos dar o exemplo no Vilagem das Flores. Foi vendido casa de 10 por 25, vai fazer casa de 10 por 25. Caçapava tem espaço para crescer. Não tem um munícipe aqui que não quer ter uma saúde melhor. Não tem um munícipe aqui que more nessa cidade, né? Que não queira uma educação melhor. E a gente sabe como isso pode acontecer dentro da cidade, como os tributos são importantes para isso acontecer dentro da cidade, como a intervenção do governo do Estado e da União é importante para o município. Mas o fato é que a gente está deixando a coisa sair da mão. A gente perdeu a mão. A gente precisa retomar isso. E a gente conta com os senhores para isso. E é para isso que a gente veio até aqui, né? A gente sabe que Caçapava tem lugar para crescer. Não vai faltar moradia para ninguém. Não vai faltar espaço para construir casa para ninguém. Caçapava, terra é o que tem aqui. Você compare com São José dos Campos, com Taubaté, onde a densidade demográfica hoje já quase não permite mais o desenvolvimento da cidade. Tanto que os grandes empreendimentos estão tendo que vir para Caçapava. É o exemplo do aeroporto. E se a gente não planejar, isso aqui vai virar um caos. A responsabilidade do poder público, né, de cuidar dos interesses da população, e a importância da população de ter consciência do que ela tem que fazer, que ela tem que encher essa sala e falar para os senhores, façam a vez dos senhores. Nós esperamos que os senhores estejam do nosso lado. O que a gente espera, Marcelo, Lúcio, né, e todos que estão aqui, é que vocês deem a mão à população. Porque, para medir força, a população sempre perde. O nosso caro amigo falou um pouco sobre o município, né, sobre o que está acontecendo em outros bairros. Saiu um pouco do foco do que a gente estava falando, mas é fato. Não queremos que seja mais uma derrota da população, não. Nós esperamos e contamos com os senhores para que essa seja mais um marco para mudar a Caçapava. Eu espero isso. Eu sou capaz de fazer isso. Todos nós aqui somos capazes de fazer isso. E mais, vou lá na palavra que o senhor falou. Nós somos responsáveis por fazer isso. Se a gente se calar e permitir que as pessoas, através do uso do poder, do mau uso do poder, tirem vantagem, a gente vai se afundar. Eu espero contar com os senhores, porque a nossa maior ferramenta hoje é o voto. E essa situação vai ser decidida através do voto dos senhores. E nós contamos com o voto dos senhores. Nós precisamos do suporte dos senhores com o voto dos senhores. Porque melhor do que todos nós aqui, vocês sabem a importância de um voto. Nós contamos com o voto de vocês. Tá bom? Continua franqueada a palavra ao público. Fica franqueada a palavra a Lucimeire Guzmão.
Boa noite a todos. Boa noite, senhores vereadores. Eu vim aqui para complementar um pouco das palavras do Ulisses e do outro senhor que aqui bem falou. Antes de qualquer coisa, eu vou entregar nas mãos de vocês o contrato, o instrumento de compromisso de compra e venda que nós moradores aqui, fizemos lá atrás com a NET Empreendimentos, a empresa que nos vendeu o terreno. Eu gostaria, somente nesse momento, porque eu acho que desnecessária outras palavras, de ler a cláusula 10ª que nós do contrato que nós efetuamos a compra do terreno. E vou ler a todos, porque eu tenho certeza que todos têm esse contrato aqui em mãos. E depois eu gostaria também, depois de terminar aqui, que os moradores que aqui estivessem, que a gente levante quem é a favor desse projeto. Mas eu vou ler primeiro isso daqui. Por exigência do Poder Público Municipal, declaram os promitentes compradores terem ciências das seguintes restrições para construções no loteamento, as quais deverão ser cumpridas. A. Zona Residencial 14. O que é a Zona Residencial 14? Índices urbanísticos. Primeiro, tamanho mínimo dos lotes, 250 metros quadrados. Frente mínima dos lotes, 10 metros quadrados. Taxa de ocupação, 50%. Coeficiente de aproveitamento, 1. Recuo frontal mínimo, 4 metros. Tipo de construções permitidas. Residencial unifamiliar. As obras de infraestrutura exigidas por lei são drenagens de águas pluviais, guias e sarjetas, rede de água, rede de esgoto, rede de energia elétrica e iluminação pública, pavimentação e arborização. Continuando, no item B desse mesmo artigo, diz assim, e isso é que nos trouxe até aqui, porque nós não compramos de outra forma, compramos assim. B, não será permitida a construção de mais de uma residência em cada lote. C, é vedado expressamente o fracionamento de qualquer lote. E é só isso que nós estamos aqui. Sem mais. Lucimeire Guzmão, você que usou a palavra pela última vez, eu queria falar para você que este vereador teve o cuidado de colocar essa sua fala, nós acrescentamos essa parte do que você falou no projeto. Então, todos os vereadores terão conhecimento disso. E falar para vocês também que nós, vereadores, estamos aqui para ouvir vocês e vocês entendem que isso não será decidido hoje, mas logo, logo esse projeto estará na ordem do dia e a gente será comunicado a todos e aí sim será muito importante a presença de vocês aqui. Contamos com o voto do senhor também, hein? Continua franqueada a palavra aos moradores.
Fica franqueada a palavra ao senhor Wanderson de Oliveira. Boa noite a todos, vereadores. A gente está aqui reivindicando nossos direitos. Muita gente falou dos espaços, né, da metragem, dos lotes. Falamos também das ruas. E eu queria falar um pouco de uma situação que eu vivi por 2 anos. Tive a infelicidade, alguns aqui, eu acho que também, de morar do lado de uma casa de festa. É um horror, cara, é um transtorno. Não desejo isso para ninguém. Uma falta de respeito. Eu tenho 2 crianças pequenas, minha esposa grávida. Ela passava mal toda noite. E aí, nessa situação, você tem apenas 2 saídas. Ou você foge da sua racionalidade e passa de uma pessoa honesta para um criminoso, porque você pode perder a cabeça. Ou você se cala e sai da sua casa, para você não ter que ouvir esse barulho, e volta só depois de acabar a festa. Então, eu passei por isso. Muitas pessoas aqui estão passando por isso também. Graças a Deus, do lado da minha casa acabou essa casa de festa. E eu falo para todos vocês aqui que não passaram por isso, algumas pessoas que passaram, se a gente não fizer alguma coisa, isso aí vai continuar acontecendo. Na minha época eram 2, hoje já são 5, sem contar com a minha, que do lado da minha casa, que acabou. Então a gente tem que acabar com isso aí. Isso é uma falta de respeito, é um crime isso aí. Pessoas ganhando dinheiro nas custas da infelicidade e da falta de sossego dos moradores. Então a gente tem que lutar para acabar com isso aí. Obrigado a todo mundo. Continua franqueada a palavra aos munícipes presentes. Gente, para finalizar, eu como autor do projeto, eu vou usar a palavra para nós encerrarmos essa audiência pública. Volto a essa tribuna. Parabéns pelas palavras que foram usadas nessa tribuna. Nós temos que respeitar todos. Como vocês falaram, quem está lá são vizinhos, são bem-vindos. Como o nosso amigo que usou aqui a palavra, é difícil mesmo. A gente sabe, um cidadão que levanta cedo tem que trabalhar e ser obrigado a ficar do lado de uma casa de festa, independente de qualquer coisa. Parabéns também para o senhor que usou a palavra e falou das obrigações do poder público. O senhor está certo de cobrar também. Não é o nosso caso. O caso do nosso caso é para a gente ouvir vocês e tentar fazer o melhor, fazer leis, fiscalizar. Mas, nesse caso, quem tem que fazer, quem tem que assumir as responsabilidades é sim o poder público. E nós estamos aqui para isso, para cobrar. Falar também que às vezes, dentro da legalidade, eles fazem casas de 3 metros, no lote de 10, mas eles usam como condomínio. Só que a gente entende, né, vereador, que condomínio, a responsabilidade do lixo, da benfeitoria das infraestruturas, é obrigação do condomínio, dos moradores. E, nesse caso, é usado a forma de condomínio.
mas a obrigação fica para o executivo, fica para o município cuidar. Então isso é legal, mas será que é bom para o município? Não. Eu acho que o último projeto que veio para essa casa, mandado pelo executivo, autorizando que seja feito condomínios no município, como é feito, como nós estamos tirando do projeto, para tirar mais responsabilidade do nosso município, da nossa prefeitura, para que o dinheiro seja investido melhor em saúde, em educação, entendeu? Então, o condomínio é uma excelente forma de se trabalhar, a gente entende isso. Mas desde que eles assumam as suas obrigações também. E não é o caso desses condomínios. Então, eu queria primeiro parabenizar vocês, população que estão presentes aqui, porque isso não é uma ideia desse vereador, não é uma invenção desse vereador. Isso é a vontade da população. E eu fui... E eu tenho certeza que hoje, a presença do vereador Marcelo e na outra audiência pública, presença de outros vereadores, vi que o vereador Marcelo fez várias anotações, né, vereador? Para o senhor estudar e decidir a melhor forma, a melhor maneira de se votar. Então, mas vocês não precisam falar mais nada. Vocês estão aqui, vocês falaram tudo, a vontade é sua e eu tenho certeza que vocês vão ser ouvidos nessa casa. Boa noite para todos. Queria avisar a vocês, população, que a vereadora Reinalma, ela esteve presente na primeira audiência pública e não pôde estar presente hoje, mas queria que vocês soubessem que ela tinha um compromisso e não veio hoje. Mas que ela participou da primeira audiência e ela está ciente de tudo. E esta audiência pública, a partir de amanhã, vai estar no site da Câmara, para que vocês possam acompanhar, analisar melhor e levar para outras pessoas a conhecimento dessa audiência pública. E ninguém mais se manifestando? E no YouTube também, gente. E ninguém mais se manifestando, eu declaro encerrada a presente audiência pública. Boa noite para todos.